Pois é, companheiro, na luta do povo ninguém se cansa. Hoje a gente estamos chegando... Minha bandeira de guerra, meu pé de briga na terra, meu direito de ser gente. Minha bandeira de guerra, meu pé de briga na terra, meu direito de ser gente. Ele não tinha liderança, só a liderança era minha. Você vê, é história, a história é certa, tá vendo? Porque Deus faz a coisa certa. O cantor, ele dá a voz, o que toca, ele dá. O que pinta, dá a tela, musa, poesia, tá entendendo? Então, Deus faz certinho. Deus me deu o dom de ser líder, é dom, é dom, é dom. Agora, o Joffre era... O Joffre só pode ser entendido o seguinte: ele era um psicopata e a profissão dele era pequenos golpes, compreende? E o Joffre, inteligência de raposa, inteligência fulgurante, mas um homem, como eu já disse, radicalmente de esquerda, falou: não, vamos lá e vamos arrancar o capim. Joffre, Correia Neto, Joffre não era companheiro nenhum. Joffre era desperdício. Estou dizendo que era vaidoso, que só o diabo. Não havia quem parecia um menino. A gente dizia as coisas e ele não atendia. Mas eu quase me arriscaria a dizer, se Joffre não estivesse aparecido na região, o arranca-capim não teria acontecido. Não. A população seria simplesmente massacrada, seria... Most Americans think of Brazil as a country of carnival, exotic scenery, and lovely beaches. Others may think of soccer, the national passion, congested megacities like São Paulo, or desperate poverty. Few visitors travel inland where they might find another Brazil, the Brazil of those fighting against problems that keep the majority from enjoying this tropical paradise. Perhaps Brazil's greatest problem is a maldistribution of wealth, especially land. A fraction of Brazil's 170 million people control most of its land. Poor Brazilians have fought this problem for decades, but most of their efforts have been met by violence. In this 1996 conflict, police shot and killed 19 MST protesters and literally got away with murder. Nearly 40 years earlier, in 1959, hundreds of poor tenant farmers suffered a violent reaction when they resisted eviction by a big cattle rancher. The event became known as the Grass War because the peasants uprooted acres of grass planted in their crops by the rancher's men. The incident brought national attention to the setting of the conflict, Santa Fé do Sul, a frontier region in the state of São Paulo, and to the peasants' colourful leader, Joffre Correia Neto, who soon gained fame as the Fidel Castro of the Brazilian backlands. Com barba, chapéu, roupa sempre muito bem arrumado, com botas. Eu acho que isso chamou a atenção e foi no momento também da Revolução Cubana. Então a comparação era plausível. In January 1959, peasant-backed rebels led by Fidel Castro attracted the eyes of the world when they took power in Cuba. The Cuban Revolution disturbed the US and its military and financial partners in countries like Brazil, where years of rural organizing by socialists and communists had begun to produce a rebellious class of peasants and farm workers. The Grass War came to symbolize how widespread Brazil's early rural labor and land struggle had become. Primeiro ele mandou plantar o capim, ele plantou o capim, nós arrancamos o capim, aí ele mandou soltar o gado. Aí que nós entramos em guerra, defender de qualquer jeito, mas nunca com arma, nossa arma era ferramenta de trabalho. Era enxadão para arrancar o capim, porque ele tinha plantado no meio das roças, que as roças que eles tinham plantado. E aí criaram o nome Guerra do Capim, que também é uma coisa inventada, é mídia, né? Minha bandeira de guerra, meu pé de briga na terra,
meu direito. Some deny that Joffre played a significant part in the conflict and reject his comparison to Castro. To resolve the conflict in Santa Fe, the state governor sent well-known samba composer and University of São Paulo zoologist Paulo Vanzolini. Na mídia, lá nunca ninguém levou ele a sério. Na mídia. Aqui em São Paulo ele era Fidel Castro do Sertão. Capitão Joffre a seu serviço. Era um coitadinho. A sociologist at São Paulo's Catholic University, Vera Shaya, wrote a thesis on the Santa Fe conflict. Fidel era homem de partido, era homem forte, tinha objetivo, tinha uma base partidária, tinha, enfim, lutou durante anos. Joffre foi um caso esporádico, bem pontual, numa determinada região, com um partido que ele mesmo não aceitava, mas havia uma base partidária. Então são momentos momento comum, mas com características muito diferenciadas. An attorney who represented the tenant farmers in their legal battles with the rancher, Laurindo Novaes Neto, still works in the Santa Fe region. O objetivo filosófico, o objetivo social dele era a pregação da reforma agrária que ele havia copiado de Cuba. Que quando a enxada virasse metralhadora e o enxadão virava canhão, todos os trabalhadores teriam os seus direitos, seus sindicatos organizados. Era a nossa palavra de ordem. O Che Guevara e o Fidel Castro eram os ídolos filosóficos do Joffre Correia Neto. Acredito até que ele nunca leu Marx, que ele nunca leu Engels. Mas o que escrevia o Fidel Castro e o que ele fazia, ele sabia tudinho na ponta da língua. Historian Nazaré dos Reis grew up in Santa Fe, listening to stories about Joffre and the Grass War. O Joffre era o cérebro de tudo. O Joffre conseguiu detectar lideranças naquele meio. O Olímpio era uma figura extraordinária. E o Joffre tinha contato com políticos de certo destaque. Ou seja, havia um partido comunista que tinha uma base, células espalhadas em todo o Brasil, especificamente no estado de São Paulo, naquela região, e que Joffre Correia Neto, embora não tenha sido um membro de destaque no partido, ele foi cooptado, ele começou a trabalhar na região através do partido. A leader of the Brazilian Communist Party's Rural Labor Union, ULTAB, Pedro Renaud Duarte, handled Joffre for the party. Eu não sei se era membro do partido. Ele participava das lutas todas como um líder nato daquilo ali. Todos os homens da máquina de arroz, os pescadores, tudo tinham entusiasmo por ele. E o Joffre foi uma bandeira de luta, né? Utilizada naquele período para mostrar os problemas da terra no Brasil, principalmente no estado de São Paulo. Joffre was no Fidel, and yet he played an important part in the Grass War. A man near 80 in 1999, when taped for this video, Joffre cut a colourful figure and retained a spark of his instinct for leadership as he worked to shape this documentary. Minha bandeira de guerra, meu pé de briga na terra, meu direito de ser gente. Settlers had already begun to establish farms in the region when the powerful cattleman Zico Diniz claimed title to the area and hired Joaquim Nogueira to transform a Vermont-sized forest region into cattle pasture. Onde eu peguei 2.000 arqueiros para dar formato também. Eu peguei na fazenda do Zico a troco da madeira a meia. Lá eu arrendava o terreno para as pessoas derrubar o mato. Eu interessava a madeira, que madeira dava lucro. Eu tinha duas serrariazinhas pequenas, duas serrarias, para tirar domínio para a estrada de ferro, que me interessava era aquele ali.
In a universal frontier pattern, Nogueira enticed workers to the area from all over the country with promises of easy fortunes. Eu vim da Bahia, vim de Pernambuco para Bahia. Da Bahia vim aqui para esse posto. Por sorte, toda vez nós fomos trabalhar, eu e essa velha aqui, nós todo ano na Bahia, nós juntávamos, eram 2 caminhões e mais que nós juntávamos cereais. Alguém lá do sertão chegava em São Paulo e pedia, né, autorização para falar com as pessoas que estavam lá praticamente sem ter para onde ir. Né? Então eles chegavam, faziam uma preleção, falando muito bem da região, das condições alviçareiras, né, muita esperança, e quem quisesse ir, eles levavam. Pensava que falava que São Paulo era um lugar que a pessoa arranjava o pão de cada dia tranquilo, né? Trabalhando, mas arranjava. Mas foi onde nós... Foi tudo contrário. Tudo contrário. E chegavam lá, depois eram conduzidos para uma fazenda e ali praticamente confinados, porque não tinha muita condição, muita facilidade para sair de lá, não é? After 2 to 3 years, Nogueira ordered grass planted in the peasants' rice, manioc and cornfields. The pasture grass took off like a weed, stifling the growth of the farmers' crops and threatening their chance to reap the slightest reward from years of toil. Tudo que nós fizemos aqui fomos roubados, porque faziam um rancho, perdia. Fazia a roça, perdia. Porque não é fácil o senhor pegar um mato, roçar e plantar um ano e entregar em forma de capim. Tá certo? E a tal agitação comunista, foi a do Jofre trouxe. O pessoal ia lá mostrar, luteando a 10 arqueiros da Fazenda do Zico. Agora, os fazendeiros e os latifúndios, então nós éramos um agitador, nós era subversivo e nós queria tomar o que eles tinham e que aqui nós queria fazer revolução. E à noite eles iam numa patrulha, 10, 20 pessoas a cavalo, o Jofre liderando a patrulha, e arrancava o capim que o fazendeiro plantou. Nós estávamos pela parte social, dentro da democracia, uma coisa pacífica, sem violência, e procurando todo o meio dos trabalhadores produzir, ficar colocado, sem agitação. Mas o arranque do capim, da noite para o dia, arrancar uma área extensa, recentemente plantada de capim em cima das lavouras, foi, não diria nem a coragem, foi a abertura, foi o meio encontrado pelo Jofre e a forma incisiva como ele transmitia e incutia essa liderança para que se fizesse o arranque. Nós queríamos, a respeito disso, era que fizesse cumprir o contrato de 5 anos que ele deu o direito de nós aproveitar a terra. Na lei, como se diz, um outro diria na bala, que ele tinha na lei, o contrato era de beiço, não era escrito. Nós não tínhamos direito nenhum na lei. The uprooting raised the ante in the peasants' struggle to protect their livelihoods. It brought a court injunction and a justification for police intervention. Aí mandava buscar reforço em São Paulo por lá e me lembro que vinha muita polícia por ali, uma força lá de São Paulo para impedir a arrancação dos capim, essas coisas. A polícia entrou muito desastradamente. O fazendeiro Zico Diniz costumava ficar aqui em São Paulo num hotel perto da polícia. Então era amigo de uma série dos delegados superiores, que eles chamavam os cardeais, the cardinals, da polícia de São Paulo. E eles foram lá e fizeram uma demonstração de força com um caminhão cheio de soldados e a coisa piorou muito. Minha bandeira de guerra, meu pé de briga na terra, meu direito de ser. Lembro. Foi nessa avenida eu estou te falando? Nessa avenida, ele tomou um tiro na perna, atiraram na perna e na boca. Isso. Lembra? Uma bala parou na língua. E teve uma sorte incrível de não morrer, não é? Porque o cara encostou o revólver, mas fechou o olho na hora de dar o tiro.
O Joffre ficou com uma bala na língua. Eu nunca vi isso. Quando eu fui atirado, eu saí da Pensão Glória com uma caravana de 11 pessoas para ir falar com o infeliz do governador Carvalho Pinto, tá entendendo? Aquele que estava no governo, para explicar a ele as nossas razões e o que nós queríamos aqui era pacificamente. O executor da tentativa de assassinato depois foi praticamente banido da região, né? A pessoa que me contou a história, professor, disse que era um péssimo atirador. Ele não podia errar aqueles tiros nunca. Pertíssimo, assim, frente a frente. Né? Ele falou, mas foi o medo, né? O matador, pelo que o pessoal de lá me contou, tomou 1 litro de conhaque para ter coragem de dar um tiro no Joffre. Foi de bar em bar tomando conhaque para depois dar o tiro no Joffre. Ele era moreno, bem moreno, né? Bem moreno. Bem mais moreno que eu, né? Um chapéuzão meio descabanado assim, né? Ele é um preto, baixo. Trabalhava comigo. Ele trabalhava tirando madeira para mim. E nós ali colocando gasolina no Jeep e óleo diesel no trator, né? Aí nós, bem vindo, né? Quando nós estávamos aí perto desse carro, aí o cara começou a disparar aí, né? Esse tiro pegou na boca dele e a bala saiu de lado assim, cortou até a língua dele. Então na hora que nós vinha perto desse carro, aí o cara, né? Desceu, deixou aquela botinha dele, né? Ele tinha um rei na mão, né? Batia na botinha assim, né? E o cara chegou e levou ele ali, né? E depois ele caiu assim, né? Mas ele rolou muito no chão, né? E o cara pipocando assim, né? E ele rolando no chão, né? Sim. Aí ele deu uma meia parada assim, o cara correu, né? Eu sei particularmente na realidade, quem foi que mandou matar o Joffre? Só não dei um tiro no Joffre só por causa do não levar um nome tão sujo de assassino, matar um sujeito tão à toa como o Joffre. A verdade é essa aí. Vontade eu tinha, coragem também eu tinha. Estou nervoso nesse ponto de vista. Mas o crime não compensa você matar um mais ruim do que a gente. Que a própria pessoa nos contou. Mas contou e ele me pediu. Falou, professor, eu vou lhe contar isso muito em confiança. A polícia estava a meu favor. A polícia não era contra eu também, não. Eu estava sabendo mais ou menos. E mandou que eu saísse da cidade 5 dias, pelo menos, por causa da agitação que disse que foi eu que tinha mandado. O Joffre era muito querido desse povo vagabundo que não quer trabalhar. Ele sendo querido dos camponeses, o proprietário da terra querendo matá-lo. Ele ia conversar na esquina. Eu disse, não faça isso. E no dia que tocarem você aqui, revire essa porcaria. Revire essa porcaria. Eu estou lhe dizendo que ele estava sentado, o cara chegou junto dele, botou o revólver nele, atirou e a bala saiu na coxa. Embora. Pronto. Pega de Joffre, bota no... Tá e corre, mataram o Joffre. Quando eles me balearam, você lembra? Não levantou o povo tudo, mais de 5 mil não foram lá para o hospital, queria arrebentar a cidade inteira, revistaram a cidade inteira. Escangaiar com o hospital. Uma ideia revolucionária naquele povo que estava ali. Se assim fosse, tinha se concluído em paisagem, em luta. Eu ia para frente. Se assim fosse. Mas todo mundo não mandou dizendo, não houve nada. Quando o Joffre foi atirado, acabou o movimento aqui. Aí ele responde, porque eu não estava... Não acabou, não. O povo se revoltou, né? Quiseram incendiar até a cidade. É porque o Joffre foi para o Hospital das Clínicas, até eu fui visitar ele lá no Hospital das Clínicas, e voltei e continuamos o movimento, a mesma coisa. Depois que eles atiraram nele, eu dei ordem ao partido lá para tirar ele do coisa. Minha bandeira de guerra, meu pé de briga na terra, meu direito de ser gente. Quando entrou o governo do professor Carvalho Pinto, o secretário da Agricultura era um amigo pessoal meu,
José Bonifácio Coutinho Nogueira, e me levou para o gabinete dele como um assessor at large. Não tinha um serviço determinado, era para pegar o que viesse. E quando apareceu esse problema de Santa Fé do Sul, o governo resolveu fazer alguma coisa mais inteligente. The governor's action was prompted by the increased influence of rural and industrial unions, especially those linked to the Communist Party. Porque eu tinha dito, eu fui quem disse para o doutor José Bonifácio, cuide imediatamente junto com o governador que a coisa lá está preta. Fui eu que levantei no sindicato dos metalúrgicos. E os diários do Paulo Vanzolini esclareceram muito, principalmente a posição do governo estadual naquele período, que era um governo democrata cristão, mas que ainda havia uma conversa com o Partido Comunista, mas que já começava a criar resistências em relação aos movimentos sociais. Pagar em dinheiro, to pay in money, sim, tomorrow. And it was in envelopes. An envelope. Então, às vezes foi dinheiro mesmo, foi. Não foi somente arroz. Foi principalmente os homens do sindicato. O próprio governo do estado manda o Vanzolini lá, para acabar com aquilo. Eu não entendo o Vanzolini como alguém, um herói externo que chega para trazer a paz, a tranquilidade e resolver o problema. Ele foi para acabar com o movimento. Para entender o meu ponto de vista, é que esse era um serviço muito claro, muito explícito que eu tinha que fazer. Eu não fui lá para resolver situação política, eu não fui lá para fazer controle do governo, eu fui lá para acabar com uma briga. É isso que eu fui fazer. A hora que acabou a briga, eu voltei para São Paulo. Não foi tão tranquilo assim como ele fala. Acho que ocorreram grandes manifestações e essa é uma parte também de triagem do próprio Paulo Vanzolini, né? Ele teve um papel importante no momento e agora que foi um movimento, foi. A polícia empatou de fazer o ao livre. Aí alugamos como proprietário do cinema. Por 1.000 cruzeiros, parece, naquela época. E fizemos o comício dentro do cinema. Para levantar Santa Fé do Sul. O primeiro dia que eu cheguei lá foi horrível, porque eu fui numa reunião, no primeiro dia que eu cheguei para dizer, o governo não vai desapropriar a fazenda, porque os comunistas tinham metido na cabeça deles que é fácil, que o governo já tinha resolvido desapropriar. Os comunistas são muito táticos, eles sabem fazer esse tipo de coisa. E eram muito dedicados, eram os comunistas muito puros, muito motivados, não eram picaretas, não eram... Eu digo que primeiro nós vamos para reunir os camponeses todos geralmente. Reuni eles todos, falei 5 horas. Chega o cuspe, a saliva secou. Aí o povo se revoltaram. Mas aí entrou o Chediak, aí entraram esses líderes sindicalistas que eu levei de São Paulo, que eram especialistas. Levantou e começou contra mim. E tal, você não pode dizer isso e tal. E aos poucos a conversa foi mudando, porque o governador, em 10 minutos, o povo já estava do meu lado. Na reunião, no comício que eu fiz, na reunião que fiz, eu levei o negócio, caracterizei o negócio. Eu digo, eles estão fazendo isso comigo, companheiro, porque nós somos pequenininhos, nós somos leãozinho, eles são um leão grande. Quando nós crescer, a gente tapa com eles. Eu resolvi o problema, em primeiro lugar, abaixando a temperatura. Eu tirei os elementos mais briguentos, mais controvertidos, eu dei um dinheiro para eles saírem da região. E aí botei de um lado o advogado da fazenda, do outro lado o advogado dos trabalhadores. Numa outra cidade, em Jales, para sair da confusão, e eles, no fim de um dia de discussões, acertaram um contrato, prorrogaram o contrato dos trabalhadores e acertaram tudo entre eles e morreu. Os contratos que nasceram do acordo, todos eles foram assinados por cada um dos seus representantes. Aquele, por exemplo, que fez contrato para ficar na fazenda do Zico Diniz, nos moldes do acordo, assinaram. Aqueles que foram removidos para as fazendas do governo tiveram contratos fornecidos pela Secretaria da Agricultura.
Principalmente na hora de assinar os contratos, aqueles que não queriam assinar, tem um dia que andei 80 quilômetros a cavalo para conversar com esses que não queriam assinar. Então eu peguei um vagão de sementes de arroz emprestável para plantio e dei, porque tecnicamente não foi suborno, porque eu dei para agricultores sementes. Você me diga uma coisa, tira uma pessoa, dá uns 50 quilos de arroz, para tirar uma família para outro estado, você acha que dá? Eu não gastei 100 sacos de arroz para resolver aquilo. 3 bundazinhos de arroz, daquele mais um que tinha, para tirar nós todos dali, todos sair dali. Com aqueles pinguinhos de arroz, bem dizer arroz não palha. E todo mundo já saiu, ficou zero. Tecnicamente, sementes de arroz imprestáveis para plantio. Era semente de arroz velha que já tinha passado o prazo de validade. E como é que ele acabou com o movimento? Tirando o pessoal de lá. Repartindo um pouco para cá, um pouco para lá, que esse povo, ó, desapareceu todo mundo e nem sabe-se para onde for. Eu não gosto nem de me lembrar do que eu vi, do que eu passei e do que eu vi os outros passar. E eu acho que eu ainda passava mais menos do que ver os outros. Tá bom? Porque os coitados, além de não ter destreza de falar, ficavam quietos. Então, o Vanzolini, o que ele fez foi exatamente aquilo que interessava ao governo e à dominação de um modo geral. Foi acabar com o movimento. E acabou porque o Joffre não estava lá. The contract extended the tenancy of some farmers for a year rather than 2, establishing this lesser goal in writing. The deal struck by Vanzolini and the lawyers took away all hope of distributing the land among the peasants, as some, especially Joffre, had desired. A terra se entrega àqueles que nela trabalham. Não é para você que é doutor, nem ela que é professora. Vocês não trabalham na terra. Vocês têm a ferramenta de vocês, é o lápis, a máquina, para ensinar o pessoal. Quem tem que viver da terra é esse povo que luta e que trabalha na terra. Minha bandeira de guerra, meu pé de briga na terra. Some say the grass war in Santa Fe had no lasting significance. Others rank it as a key event in Brazil's recent history. Mas para mim deu uma importância demais sociológica a Santa Fé do Sul. Foi um incidente local. 800 famílias, sempre são 800 famílias, né? Mas não... E para mim foi o maior fracasso do Partido Comunista, porque eles não conseguiram fazer nada lá. Foi um trabalho em Santa Fé do Sul extraordinário. Depois Carvalho Pinto recebeu eu e Lindolfo Silva. Eu digo, doutor, enquanto o senhor fizer alguma coisa que facilita os trabalhadores, nós te apoia. Mas no dia que você fizer conta, a gente passa de pau. Eu achei que isso foi um progresso do partido. Tenho para mim que efetivamente as ligas camponesas, o arranque do capim, teve influência, quando menos, para despertar a vontade política daqueles que estavam sentados nas cadeiras legislativas e que não faziam nada a favor dos lavradores. Eu acho que é importante a recuperação histórica desses movimentos, né? Acho que é importante recuperar e tentar interpretá-los com a luz do momento atual. The grass war helped force the government to respond to the needs of peasants. In 1963, President João Goulart signed a radical agrarian reform measure. But a conspiracy led by landlords and generals and backed by the United States government overthrew Goulart in 1964, initiating a brutal military regime that lasted more than 20 years. O chute primeiro foi do Joffre. Né? Ele conduziu até onde pôde. E depois, a ideia, né, ela permaneceu. O pessoal entendia muito bem que uma forma de reagir seria arrancar o capim, né? Seria arrancar o capim. Arranca capim era um sinal, nós queremos tomar conta, é nosso. Era mesmo, arranca capim
E o pessoal deve contar como acharam bonito, né? Arrancar capim, pegar aquela e jogar atrás de si. As Joffre himself saw it, even this video was a way of maintaining the grass war as a significant event, one that could continue to inspire the struggle for land and justice in Brazil. Que apresentando esse filme, na realidade, vocês complementando que a reforma agrária no Brasil tem que sair, entregar a terra a quem queira trabalhar, quem não quer trabalhar vai sair dela. Para tocar mais uma música do repertório que eles escolheram e tentar animar aqui um pouco o nosso ato. Vamos lá? Minha bandeira de guerra, meu pé de briga na terra, meu direito de ser gente. Minha bandeira de guerra, meu pé de